O Brasil precisa de uma reforma política urgente e a forma mais democrática para que ela aconteça é a Assembleia Constituinte. E para defender essa ideia, delegações de 3 estados, parlamentares, representantes de movimentos sociais e sindicalistas participaram no último sábado do ato nacional pela Constituinte da Reforma Política no centro de São Paulo. Maria Júlia Monteiro, da Marcha Mundial das Mulheres, estava lá e conversou com a TVT sobre o ato. A pauta principal, assim, não só dos movimentos de mulheres, mas do plebiscito como um todo agora, né, da reforma política, é a participação das mulheres nos espaços institucionais. Então a gente vem discutindo muito a subrepresentação das mulheres, que é 9% só há 9% de mulheres no Congresso. Então uma discussão inclusive que vem sendo feita junto com o movimento negro, junto com os indígenas, porque existe aí uma subrepresentação do povo brasileiro, né? Então no Congresso a maioria são homens brancos, representantes do agronegócio, são empresários. Então tem poucas mulheres, poucos negros, enfim, uma pouca representação do povo brasileiro no Congresso. Então essa tem sido a principal bandeira que a gente tem levantado e unitária, né, junto com os outros movimentos que estão participando também da construção dessa mobilização. Em todo o país, são centenas de associações, partidos, sindicatos, movimentos sociais em geral, mobilizados em torno da realização de um plebiscito popular para que a população se manifeste se quer ou não uma constituinte exclusiva para mudar o sistema político. Inclusive, setores das igrejas estão envolvidos nessa discussão. E para tirar algumas dúvidas que muita gente tem sobre reforma política, eu vou conversar aqui no estúdio com o padre Nicolau, que é da Comissão do Plebiscito Popular de Diadema, no ABC. Boa noite, padre Nicolau. Boa noite. Muito bem-vindo ao seu jornal. Em primeiro Obrigado. lugar, eu gostaria de perguntar ao senhor como é que surgiu essa ideia de discutir reforma política dentro da igreja. As pessoas receberam bem essa ideia? Na nossa área, as pessoas receberam muito bem, porque já tem uma tradição nas comunidades nossas da igreja, desde o tempo da renovação da igreja, né, de uma preocupação muito grande com a transformação política do país. A igreja sempre teve muitos padres, muitas pessoas envolvidas com essas questões, e nossa área tem essa tradição. E como é que o senhor está articulando esse debate dentro da igreja? Eu tenho uma relação assim bastante forte com os padres de Diadema, onde eu atuo. Eu tenho uma relação também forte com os padres da minha congregação religiosa. Eu conheço muitos padres e até bispos, né, da igreja. Então eu entro em contato com eles, procuro incentivar e motivá-los para um engajamento mais forte nessa linha. Tem muitas entidades oficiais da Igreja do Brasil, pastorais sociais que se envolveram, né? Então, para nós é uma questão obrigatória, nos envolver com essa questão fundamental na transformação do país. Explica para o nosso público por que o senhor defende a realização de um plebiscito popular para para a população responder se é a favor ou não da Constituinte. O plebiscito é popular porque já está mais do que comprovado que o Congresso não está muito afim de fazer esta reforma. E se nós que trabalhamos em geral com a periferia, com os bairros mais carentes, se nós perguntarmos à população se estão querendo mudanças na política, a resposta é unânime, é quase 100%. É uma das coisas que o povo no momento mais quer. Então é evidente que nós também estamos envolvidos nisto, né? Embora a gente, na formação que a gente dá, a gente procura também estabelecer uma distinção. É importante também não desperdiçar a política passada como se ela fosse totalmente inútil. Houve uma construção do país em sentido positivo, mas queremos muito mais. Então, o senhor acredita que a Câmara dos Deputados, senadores, que são responsáveis aí para cuidar das leis, eles de fato não estão interessados em fazer essa reforma? Uma parte está interessada, com certeza, mas a maioria não. Ficou comprovado no ano passado, quando a presidente Dilma lançou a proposta, imediatamente o Congresso disse não, não pode ser, porque a Constituição não permite. De fato, a Constituição diz que somente o Congresso pode fazer através de uma constituinte, quer dizer, um grupo especialmente eleito para mudar a Constituição, fazer uma nova Constituição. Não há espaço, dizem, para uma reforma política em parte, uma mudança na Constituição. E o que o senhor considera uma reforma
política ideal? Qual que é a busca da população nessa reforma? A Constituinte, quer dizer, nós não temos poder de decidir pela Constituinte. A Constituinte vai ser autônoma para decidir, mas da nossa parte, ou da parte da Igreja, para nós é fundamental uma reforma agrária mais séria, uma reforma tributária mais séria, uma reforma na linha social, né? E também uma reforma no sistema político em si. Eu mesmo fui vereador durante 8 anos. Eu conheço muito bem a política por dentro também, naturalmente, né? A Igreja tem alguma dificuldade de julgar a política porque julga um pouco a partir de fora, né? Quem, durante diversos anos, esteve lá dentro, com esse olhar que a Igreja tem, a gente percebe que, do jeito como está, não podemos esperar grandes mudanças. Deste Congresso, não podemos esperar, nesta perspectiva de mudanças políticas mais de fundo, não podemos esperar grande coisa. Então, o sistema tem que mudar. Não depende tanto das pessoas. É o sistema político que tem que mudar. Por isso se impõe uma reforma política. E sendo um ano eleitoral, sendo um ano de Copa, o senhor ainda acredita que isso pode avançar, essa proposta É uma da dificuldade, reforma? é uma dificuldade. O momento não é dos melhores por causa do envolvimento da eleição. Daqui a pouco o povo pode até confundir um pouco. O momento não é o mais adequado. Mas a decisão foi tomada e vai se fazer o plebiscito popular no mês de setembro. Perfeito. Padre, nós queremos agradecer a sua participação, seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, sempre às ordens.